Meu filho olhou nos meus olhos, com aquele desprezo que eu nunca imaginei ver vindo dele, e disse as palavras que destruíram tudo. Não chore, você já era. Eu tinha acabado de perder meu último centavo pagando o apartamento de luxo que ele queria em Moema, o carro importado que ele exigiu, a festa de casamento de 120 mil reais. Estava ali, aos 68 anos, com as mãos tremendo, segurando o último extrato bancário que mostrava saldo zero. Mas meu filho não sabia que eu ainda tinha uma carta na manga. Uma carta que mudaria tudo. E quando ele descobriu o que eu fiz, foi ele quem chorou. Chorou muito. E eu? Eu assisti de camarote, sem sentir nada. Meu nome é Roberto, tenho 68 anos, sou viúva há 5 anos e durante toda a minha vida acreditei que meu papel como pai era garantir que meu filho, meu único filho Maurício, tivesse tudo que eu nunca tive. Trabalhei como engenheiro civil por 42 anos. Acordava às 5 da manhã, pegava ônibus lotado, ficava debaixo de sol escaldante em obras por todo São Paulo, voltava para casa às 9 da noite. Tudo para que ele não precisasse passar pelo que eu passei. Quando minha esposa Helena faleceu de câncer, Maurício tinha 22 anos e estava terminando a faculdade de administração. Prometi a ela, na cama do hospital, segurando sua mão fria, nosso filho vai ter a melhor vida possível. Vou cuidar dele. Ela sorriu, aquele sorriso fraco, e sussurrou, não se esqueça de cuidar de você também, Roberto. Mas eu esqueci. Completamente. Nos 5 anos seguintes, dobrei meu turno de trabalho. Aceitei projetos extras, consultorias nos fins de semana, qualquer coisa que pagasse bem. Maurício queria fazer MBA nos Estados Unidos? Paguei os 80 mil dólares. Queria morar num apartamento decente quando voltasse? Dei a entrada de 200 mil reais num loft em Moema. Conheceu a Fernanda, uma moça bonita mas com gostos caríssimos? Paguei o casamento todo, cada centavo. Antes de continuar, me diz uma coisa. Você já passou por uma decepção assim com alguém da família? Conta aqui nos comentários. E se está gostando dessa história, já deixa aquele like para eu saber que você quer saber como isso terminou. Eu morava numa casa simples em Tatuapé, aquela mesma casa onde criei o Maurício, onde a Helena plantou rosas no jardim antes de morrer. 3 quartos, 2 banheiros, uma sala grande cheia de memórias. Depois do casamento, Maurício e Fernanda vinham-me visitar uma vez por mês, sempre no domingo, sempre correndo. Pai, não posso ficar muito, tenho compromisso. Pai, da próxima vez a gente conversa mais. Sempre a próxima vez que nunca chegava. Comecei a perceber mudanças sutis. Quando eu ligava, ele atendia com pressa. Quando eu sugeria almoçarmos juntos, sempre tinha desculpa. Estou cheio de trabalho, pai. Fernanda marcou uma coisa. Fim de semana que vem, prometo. Promessas vazias. Foi no meu aniversário de 67 anos que as coisas começaram a ficar claras. Fiz um churrasco na minha casa, aquele churrasco que eu sempre fazia. Convidei Maurício e Fernanda, alguns amigos de obra, vizinhos. Maurício chegou 2 horas atrasado. Olhou ao redor com aquela cara de quem estava incomodado. Pai, por que o senhor não faz essas coisas num lugar melhor? Tipo um restaurante? Ele sussurrou enquanto cumprimentava as pessoas. Filho, sempre fizemos churrasco em casa. Sua mãe adorava. Minha mãe morreu há 5 anos. Pai, o senhor precisa superar isso. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Superar? Como se o amor de 35 anos de casamento fosse algo que se supera como uma gripe. Mas engoli seco e fingi que não tinha doído. Fernanda ficou o tempo todo no celular, sem falar com ninguém. Quando meus amigos tentavam conversar com ela, dava respostas curtas, olhando ao redor como se estivesse presa. Eles foram embora antes do bolo. Desculpa, pai, mas o trânsito para Moema é terrível nesse horário. Fiquei sozinho na casa cheia de bandeirinhas, com um bolo de chocolate que a vizinha tinha feito, olhando as cadeiras vazias. Naquele momento, senti uma solidão que ia além da ausência da Helena. Era a solidão de perceber que seu único filho não quer mais estar perto de você. 3 meses depois, Maurício me ligou. A voz dele estava diferente, mais fria, mais calculista. Pai, preciso conversar com o senhor. Claro, filho. Quer vir almoçar aqui no domingo? Não, pai. É assunto sério. Vou aí amanhã depois do trabalho. Meu coração já estava apertado. Limpei a casa inteira, fiz aquele café que ele gostava, comprei pão francês quentinho. Quando ele chegou, a Fernanda estava junto. Os dois sentaram no sofá e eu na poltrona da Helena, esperando. Pai, a gente precisa falar sobre a sua situação. Minha situação? O senhor está vivendo sozinho nessa casa grande. Está ficando velho. A gente acha que não é seguro. Velho? Eu tinha 67 anos, saúde perfeita,
Ainda dirigia, fazia todas as minhas coisas. Estou bem, filho. Não precisa se preocupar. Fernanda se inclinou para frente, com aquele tom de voz que você usa com criança teimosa. Seu Roberto, a gente está pensando no seu bem-estar. E também no nosso futuro, né? Essa casa vale bastante. Se o senhor vender, pode investir o dinheiro, ter uma renda melhor. Aí estava. A verdadeira razão. A casa. E onde eu moraria? A gente pensou nisso. Maurício disse, animado demais. Tem uns apartamentos ótimos para idosos em Guarulhos. Menores, mais fáceis de cuidar. O senhor ia adorar. Guarulhos? Filho, moro em Tatuapé há 40 anos. Todos meus amigos estão aqui, minhas memórias, o túmulo da sua mãe é aqui perto. Pai, o senhor precisa pensar no futuro. Essas memórias só deixam o senhor preso no passado. Preso no passado? Eu estava honrando a mulher que criou nosso filho, que morreu cuidando dele até o último suspiro. E ele achava que eu estava preso. Não vou vender a casa. A temperatura da sala caiu 10 graus. Maurício e Fernanda se entreolharam. Pai, o senhor não está pensando direito. A gente só quer ajudar. Ajudar quem, Maurício? A mim ou a vocês? Ele ficou vermelho. Como o senhor pode dizer isso? Depois de tudo que a gente faz pelo senhor. Eu quase ri. Tudo que eles fazem por mim? Visitam uma vez por mês correndo? Esquecem meu aniversário? Mas fiquei calado. Eles foram embora irritados. Fernanda bateu a porta com força. Fiquei sozinho naquela sala, sentindo pela primeira vez que meu filho tinha se tornado um estranho. Nos meses seguintes, as coisas pioraram. Maurício começou a me ligar menos. Quando ligava, era sempre sobre a casa. Pensou melhor, pai. A gente achou umas opções boas em Guarulhos. O senhor está sendo teimoso à toa. Foi então que meu amigo Carlos, que também é engenheiro, me contou algo que mudou tudo. Estávamos tomando cerveja num boteco quando ele disse: Roberto, você sabia que o Maurício está falando mal de você para os clientes? Como assim? Outro dia ele estava num evento de construtoras. Ouvi ele contando para um grupo que o pai dele está gagá, que não sabe mais cuidar das próprias coisas, que está virando um peso. Senti o sangue congelar nas veias. Tem certeza que era sobre mim? Certeza absoluta. Ele até riu quando contou que você se recusa a vender a casa. Disse que idoso teimoso é igual criança, tem que tratar com pulso firme. Saí daquele bar sem conseguir terminar a cerveja. Dirigi para casa no automático, as palavras do Carlos e quando na cabeça. Meu filho estava me chamando de gagá? Estava rindo da minha teimosia? Estava-me comparando a uma criança problemática? Cheguei em casa e fui direto para o escritório. Abri a gaveta onde guardava todos os documentos, todos os comprovantes. Pagamentos da faculdade do Maurício. Comprovantes do MBA nos Estados Unidos. Recibos do apartamento em Moema. Extratos da festa de casamento. Notas de tudo que comprei para eles ao longo dos anos. Somei tudo. 847 mil reais. Quase R$1 milhão que eu gastei com meu filho nos últimos 20 anos. Todo meu suor, minhas horas extras, meus fins de semana trabalhando. Tudo para ele. E ele me chamava de gagá. De peso. De teimoso. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do quarto, para a foto da Helena na mesa de cabeceira. O que eu faço? Perguntei para a foto dela. Nosso filho virou isso. E agora? 3 semanas depois, Maurício apareceu na minha casa sem avisar. Eram 10 da noite. Quando abri a porta, vi a cara dele, vermelho de raiva. Pai, a gente precisa resolver isso agora. Resolver o quê, Maurício? Essa situação da casa. O senhor está sendo ridículo. A Fernanda e eu precisamos dessa grana. Temos planos, investimentos que queremos fazer. O senhor está segurando o nosso futuro com essa teimosia infantil. Segurando seu futuro? Maurício, eu construí seu presente. Cada tijolo daquele apartamento onde você mora, eu paguei. Cada peça daquele carro, eu comprei. A roupa que você está usando, quem pagou? Isso foi obrigação sua. O senhor é meu pai, era seu dever me dar uma vida boa. As palavras saíram da boca dele com tanto veneno que dei um passo para trás. Dever? Maurício, eu não tinha dever de pagar apartamento de luxo, carro importado, MBA nos Estados Unidos. Isso foi amor. Eu te amava tanto que abri mão de tudo. E agora quer jogar isso na minha cara? Quer que eu fique eternamente grato? Desculpa, pai, mas não funciona assim. Minha voz tremeu,
Não quero gratidão eterna. Só queria um pouco de respeito. Ele riu. Uma risada seca, sem humor. Respeito? O senhor quer respeito morando nessa casa velha, preso em memórias de alguém que já morreu, recusando ajuda, sendo teimoso? O senhor precisa de tratamento. Foi aí. Foi nesse momento que algo se partiu dentro de mim. Olhei para aquele homem de 27 anos na minha frente. Tentei encontrar meu filho, aquele menino que eu levava no colo, que chorava no meu ombro quando tinha pesadelo, que me abraçava forte e dizia te amo, pai. Mas ele não estava mais ali. No lugar tinha um estranho. Um estranho criado pelas minhas próprias mãos, mimado pelas minhas decisões erradas, transformado num monstro pela minha generosidade mal direcionada. Sai da minha casa, Maurício. O quê? Falei para você sair. Agora. Pai, o senhor enlouqueceu? A gente está tendo uma conversa séria aqui. Não. Você está fazendo exigências. Eu estou-te pedindo para sair da minha casa. Ele deu um passo à frente, o rosto centímetros do meu. Essa casa vai ser minha, pai. Mais cedo ou mais tarde. E quando for, a primeira coisa que vou fazer é vender. E sabe onde vou colocar o senhor? Num asilo. O mais barato que eu encontrar. Senti lágrimas queimar em meus olhos. Não de tristeza. De raiva pura. Maurício, como você se tornou isso? Ele viu as lágrimas e sua expressão mudou. Não para remorso. Para nojo. Não chore, você já era. Velhos chorões são patéticos. O senhor teve sua vida. Agora é a minha vez. E se não quer me ajudar de boa vontade, vai me ajudar de qualquer jeito. Porque quando o senhor morrer, tudo isso aqui vai ser meu. Ele saiu batendo a porta tão forte que a foto da Helena caiu da parede e o vidro quebrou. Fiquei parado naquela sala, com os cacos de vidro aos meus pés, ouvindo o eco daquelas palavras, você já era. Mas Maurício não sabia de uma coisa. Naquela manhã, eu tinha ido ao cartório. Não para vender a casa. Para fazer algo muito diferente. E quando ele descobrisse, o mundo dele ia desabar. Completamente. Sabe aquela visita ao cartório que mencionei? Pois é. Enquanto Maurício estava me chamando de gagá para os clientes, enquanto planejávamos jogar num asilo barato, eu estava sentado na frente da tabeliã doutora Mariana, assinando documentos que mudariam tudo. O que eu fiz? Simples. Tirei tudo do nome dele. Absolutamente tudo. E o melhor? Ele só ia descobrir quando fosse tarde demais para fazer qualquer coisa. Vocês precisam entender, eu não sou vingativo. Nunca fui. Mas naquela noite, depois daquelas palavras, você já era, algo mudou dentro de mim. Algo que não tinha volta. Na manhã seguinte àquela briga terrível, acordei às 5 da manhã como sempre. Mas dessa vez, não era para ir trabalhar. Era para executar um plano que tinha começado a se formar na minha cabeça durante toda aquela noite insone. Liguei para o Dr. Henrique, meu advogado há 15 anos. O mesmo advogado que tinha cuidado do testamento quando a Helena morreu. Roberto? 5:30 da manhã? Aconteceu alguma coisa? Henrique, preciso remarcar tudo. Tudo. Pode-me atender hoje. Pela minha voz, ele deve ter percebido a urgência. Chego no escritório às 8. Te espero lá. Tomei banho, fiz café, coloquei meu melhor terno, o mesmo que usei no casamento do Maurício. Olhei para mim no espelho. Os cabelos brancos, as rugas ao redor dos olhos, as mãos calejadas de 42 anos de trabalho duro. Você já era, ele tinha dito. Sorri para meu reflexo. Vamos ver quem já era. No escritório do Dr. Henrique, coloquei todos os documentos na mesa. Comprovantes de tudo que paguei. Extratos bancários. Notas fiscais. Tudo. Henrique, quero refazer meu testamento. Completamente. Ele me olhou por cima dos óculos. Roberto, você tem certeza? O Maurício é seu único filho, seu único herdeiro. Isso é drástico. Tenho certeza absoluta. E tem mais. Quero fazer uma doação em vida. Agora. Hoje. Expliquei tudo o que tinha acontecido. Cada palavra, cada humilhação. Quando contei sobre a frase você já era, vi a expressão do Henrique mudar. Entendo. Seu filho não sabe o que fez. Não faz ideia. E quando descobrir, vai ser tarde demais. Passamos as próximas 4 horas montando o plano perfeito. Não era só raiva. Era estratégia. Era justiça. Era finalmente colocar limites depois de uma vida inteira sendo generoso demais. Primeiro, minha casa de Tatuapé, avaliada em 650 mil reais, seria doada imediatamente para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados.
Ironia perfeita, não acha? Segundo, meus investimentos, cerca de 380 mil reais que tinha sobrado depois de bancar a vida de luxo do Maurício, seriam divididos entre 3 instituições: um orfanato, uma ONG de animais abandonados e um fundo para bolsas de estudo para jovens carentes que quisessem estudar engenharia. Terceiro, e aqui vem a melhor parte. Eu tinha guardado todos, os comprovantes de tudo que paguei para o Maurício ao longo dos anos. Dr. Henrique me explicou que, legalmente, esses valores poderiam ser considerados doações antecipadas de herança. Se eu quisesse, poderia entrar com uma ação para que esses valores fossem deduzidos de qualquer herança futura. Mas fiz algo melhor. Muito melhor. Henrique, quero que você prepare um documento. Uma carta. Eu vou entregar pessoalmente para o Maurício, explicando cada centavo que gastei, cada sacrifício que fiz. E no final, vou deixar claro, ele já recebeu sua herança. Antecipada. Em vida. E desperdiçou cada real não no luxo que comprou, mas no caráter que perdeu. O Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Roberto, em 30 anos de advocacia, nunca vi ninguém fazer justiça de forma tão elegante. Saí do escritório com uma pasta cheia de documentos assinados, reconhecidos em cartório, registrados. Tudo legalizado. Tudo irreversível. Mas calma. Antes de eu contar o que aconteceu quando entreguei esses documentos para o Maurício, me responde: você acha que o Roberto está sendo muito duro? Ou acha que o filho mereceu? Comenta aí embaixo, quero saber sua opinião. Passei os próximos 3 dias organizando tudo. Liguei para a instituição de caridade e expliquei a situação. A diretora, Dona Sonia, uma senhora de 72 anos que cuidava de 40 idosos abandonados pelas próprias famílias, chorou ao telefone quando expliquei que queria doar minha casa. Seu Roberto, mas onde o senhor vai morar? Já resolvi isso, Dona Sonia. Vou alugar um apartamento pequeno. Não preciso de casa grande. Preciso de paz. No terceiro dia, liguei para o Maurício. Filho, preciso falar com você. É importante. A voz dele estava fria. Pai, se é sobre a casa de novo. Não é sobre isso. Ou melhor, é sobre muito mais que isso. Preciso que você venha aqui. Amanhã, 6 da tarde. Sozinho. Sozinho? Porque a Fernanda não pode vir. Porque essa conversa é entre pai e filho. Se ainda existe um pai e um filho aqui. Desliguei antes dele responder. Naquela noite, preparei tudo. Organizei a sala, limpei cada canto da casa. Coloquei a foto da Helena no centro da mesa, junto com a pasta de documentos. Aquela seria nossa última conversa naquela casa. Nossa última chance de, na verdade, não. Não era uma chance. Era um encerramento. Maurício chegou pontualmente às 6 da tarde. Usava um terno caro, que eu paguei. Dirigia o BMW, que eu dei de presente no casamento. Tinha no pulso um relógio Rolex, que eu comprei no aniversário de 25 anos dele. Boa tarde, pai. A voz formal, distante. Senta, Maurício. Ele sentou no sofá, olhando ao redor com aquela expressão de superioridade. Como se estivesse visitando uma casa pobre, inferior. Então, o senhor me chamou aqui para quê? Peguei a pasta e coloquei na mesa de centro entre nós. Para te mostrar isso. Ele abriu a pasta. Começou a folhear os documentos. De início, parecia confuso. Depois, começou a ler com mais atenção. Viu o exato momento em que entendeu o que estava vendo. O rosto dele ficou branco. Completamente branco. Pai, isso é, o senhor doou a casa. Doei. Ontem. Já está registrado em cartório. Mas isso é impossível. Essa casa é minha. É minha herança. Era. Passado. Agora pertence à instituição de amparo ao idoso abandonado Santa Rita. 40 senhores e senhoras que foram jogados fora pelos próprios filhos vão morar aqui. Gente que foi tratada como eu. Ele se levantou, a pasta caindo no chão, papéis espalhados. O senhor enlouqueceu. Não pode fazer isso. Vou entrar com uma ação, vou derrubar isso na justiça. Pode tentar. Dr. Henrique me garantiu que está tudo legalíssimo. Doação em vida do único proprietário. Sem impedimentos legais. E onde o senhor vai morar? Aluguei um apartamento em Guarulhos. Pequeno. Simples. Fácil de cuidar. Sabe, aqueles que vocês sugeriram? Achei a ideia ótima. A ironia não passou despercebida. Ele apertou os punhos. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Essa casa vale mais de 600 mil reais. 650, para ser exato. Mas espera, tem mais.
Peguei outra pasta. Isso aqui é um levantamento de tudo que gastei com você nos últimos 20 anos. Faculdade, 180 mil reais, MBA nos Estados Unidos, 320 mil reais convertido. Apartamento em Moema, entrada de 200 mil reais, casamento, 120 mil reais, carro, 95 mil reais, mobília, roupas, viagens, eletrônicos, tudo. Total, 847 mil reais. Coloquei o documento na mão dele. No direito brasileiro, isso se chama adiantamento de legítima. Ou seja, você já recebeu sua herança. Antecipada. Gastada. Acabada. As mãos dele tremiam segurando o papel. Pai, por que está fazendo isso? Levantei, fiquei cara a cara com ele. Porque você me chamou de gagá. Porque riu de mim para seus colegas. Porque disse que ia-me jogar no asilo mais barato que encontrasse. E principalmente. Minha voz falhou por um segundo, mas respirei fundo e continuei. Porque quando eu estava chorando, quando estava com o coração partido pelas suas palavras, você olhou para mim e disse: "Não chore, você já era." Vi algo passar pelos olhos dele. Medo? Arrependimento? Não consegui identificar. Pai, eu estava nervoso. Falei sem pensar. Maurício, nervoso é quando você fala alto. Você foi cruel. Calculista. Você mostrou exatamente quem se tornou. E eu não criei você para ser isso. Ele caiu sentado no sofá, a cabeça nas mãos. O que eu vou dizer para Fernanda? A gente estava contando com essa herança. E ali estava. A verdadeira preocupação. Não comigo. Não com nossa relação. Com o dinheiro. Diga a verdade. Que sua herança já foi gasta. Em luxos. Em festas. Em carros caros. E que seu pai, aquele gagá, aquele velho chato, decidiu que prefere ajudar estranhos gratos do que um filho ingrato. Pai, me dá uma chance de consertar isso. Por favor. Olhei para ele. Realmente olhei. Tentei encontrar sinceridade. Mas tudo que vi foi desespero financeiro. Maurício, se você tivesse vindo aqui há uma semana, há um mês, em qualquer momento antes de me desrespeitar daquele jeito, pedindo desculpas sinceras, reconhecendo seus erros, eu talvez tivesse reconsiderado. Mas não foi isso que aconteceu. Você só está arrependido porque o dinheiro sumiu. Fui até a porta e abri. Pode ir daqui a 30 dias, essa casa não vai mais ser minha. Vou-me mudar para o apartamento em Guarulhos. Se quiser me visitar, pode. Mas não vai encontrar herança esperando. Vai encontrar apenas um pai. Se isso ainda for suficiente para você, apareça. Se não for... Deixei a frase no ar. Ele passou por mim sem olhar nos olhos. Parou na porta. Pai, eu sinto muito. Maurício, eu também. Ele foi embora. Ouvi o BMW, aquele BMW que eu paguei, acelerar na rua. Fechei a porta, encostei nela e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza. De alívio. Peguei meu celular e liguei para o Dr. Henrique. Está feito. Ele sabe de tudo. Como ele reagiu. Exatamente como esperávamos. Só se importou com o dinheiro. Roberto, sei que está sendo difícil. Mas você fez a coisa certa. Desliguei e olhei ao redor daquela casa. Em um mês, 40 idosos abandonados teriam um novo lar aqui. Teriam as memórias da Helena nas paredes, o jardim que ela plantou, o amor que construímos durante décadas. E Maurício? Maurício teria que aprender a viver com as consequências das próprias escolhas. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Seu Roberto. Uma voz feminina, nervosa. Aqui é a Fernanda. Então ela descobriu. Oi, Fernanda. É verdade o que o Maurício me contou? Que o senhor doou tudo. Tudo mesmo? É verdade. Silêncio. Depois. O senhor é um egoísta. Egoísta? Maurício é seu único filho. Como pode fazer isso com ele? Fernanda, com todo respeito, isso não é da sua conta. Claro que é. Sou esposa dele. A gente tinha planos com esse dinheiro. Íamos investir, comprar mais imóveis, crescer. Crescer com o dinheiro que não era de vocês? Interessante. O senhor vai se arrepender disso. Vai ver. Quando ficar doente, quando precisar de ajuda, a gente não vai estar lá. Vai morrer sozinho. A ameaça não me abalou. Muito pelo contrário. Fernanda, prefiro morrer sozinho com dignidade do que viver sendo desrespeitado pela própria família. E sabe de uma coisa? Vocês fizeram um favor.
Me mostraram que família não é sangue. É respeito. É amor verdadeiro. E isso, vocês dois perderam há muito tempo. Desliguei. Bloqueei o número. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos desde que a Helena morreu, dormi em paz. Sem culpa. Sem peso na consciência. Porque eu não tinha destruído meu filho. Eu tinha-me salvado. E sabe o que aconteceu nos dias seguintes? Vocês não vão acreditar na reviravolta que veio. Você acha que depois de bloquear a Fernanda as coisas acalmaram? Que o Maurício aceitou tudo quieto? Ah, meu amigo, você não conhece a fúria de quem perdeu uma herança de quase R$ 1 milhão. 3 dias depois daquela ligação, eu estava tomando café da manhã quando tocaram a campainha. 7 horas da manhã. Abri a porta e encontrei 5 pessoas na minha frente. Maurício, Fernanda, a mãe dela, o pai dela e um homem de terno que eu nunca tinha visto. Pai, esse é o Dr. Augusto. Nosso advogado. E foi aí que a guerra realmente começou. O tal Dr. Augusto era um homem de uns 50 anos, bigode grisalho, maleta de cor cara. Tinha aquela postura de quem está acostumado a intimidar. Seu Roberto, bom dia. Sou o advogado da família Ferreira Santos. Ele estendeu a mão, que não apertei. Podemos entrar para conversarmos civilizadamente. Não vejo necessidade. O que tem para ser dito pode ser dito aqui. Maurício deu um passo à frente. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados. Tinha passado a noite em claro, obviamente. Pai, a gente veio propor um acordo. Acordo. Ri. Maurício, não há nada para acordar. Está tudo resolvido, assinado, registrado. O Dr. Augusto limpou a garganta. Sr. Roberto, como advogado do casal, preciso informá-lo de que há brechas legais. Uma doação pode ser contestada se ficar provado que houve coação, que o doador não estava em plenas condições mentais ou que foi lesado de alguma forma. Olhei direto nos olhos dele. Está-me chamando de louco, doutor. Não, senhor. Mas um homem de 68 anos, viúvo, solitário, fazendo doações voltosas repentinamente, um juiz pode interpretar como ato de desespero emocional. Senti meu sangue ferver, mas mantive a calma. Anos de engenharia me ensinaram que estrutura forte não grita. Aguenta. Dr. Augusto, tenho 68 anos, não 98. Tenho saúde perfeita. Atestado médico recente. Avaliação psicológica feita voluntariamente com a psicóloga doutora Mônica. Tudo anexado aos documentos da doação justamente para evitar esse tipo de questionamento. Seu cliente pode tentar na justiça. Vai gastar uma fortuna em honorários advocatícios. E vai perder. Vi a expressão do advogado mudar. Ele não esperava que eu estivesse tão preparado. A mãe da Fernanda, Dona Beatriz, deu um passo à frente. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelos pintados de loiro, em excesso de joias. Tudo gritando ostentação. Seu Roberto, vamos parar com essa palhaçada. O senhor está fazendo isso para chamar atenção, para manipular meu genro. Mas olha, funcionou, tá? Ele aprendeu a lição. Agora vamos resolver isso como adultos. Resolver como, exatamente. O senhor cancela essa doação ridícula, a gente esquece tudo o que aconteceu e seguimos em frente como família. E o desrespeito? E as humilhações? A gente esquece também. Fernanda cruzou os braços. Sogro, todo mundo fala coisas que não devia quando está nervoso. O Maurício não quis te ofender. Você levou muito a sério. Muito a sério. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Ele me chamou de gagá, disse que ia me jogar no asilo mais barato, riu de mim para os colegas, e quando eu chorei, disse que eu já era. E eu levei muito a sério. O pai da Fernanda, seu Geraldo, um homem gordo de uns 65 anos, bufou. Olha, seu Roberto, vou ser direto com o senhor. Esse seu showzinho está prejudicando o meu patrimônio também. Minha filha é casada com seu filho. O que afeta ele, afeta ela. E o que afeta ela, afeta minha família. Então o senhor vai desfazer essa besteira agora, ou... Ou o quê? Ele chegou mais perto, tentando me intimidar fisicamente. Ou as coisas vão ficar muito desagradáveis para o senhor. Antes que eu pudesse responder, uma voz veio de trás deles. Está-me ameaçando na frente de testemunhas, seu Geraldo. Era o Dr. Henrique. Meu advogado. Eu tinha ligado para ele assim que vi aquele circo na minha porta. Ele chegou com uma câmara de celular gravando tudo. Ameaça registrada. Coação de idoso. Isso dá cadeia. O seu Geraldo ficou roxo. Eu não ameacei ninguém. Acabei de gravar dizendo que as coisas vão ficar desagradáveis.
Na presença de 5 testemunhas. Quer mesmo testar a sorte na delegacia. Gente, me conta uma coisa. Você já viu uma família virar contra você por causa de dinheiro? Como você lidou? Deixa nos comentários, porque essa história ainda vai dar muito mais pano para manga. O Dr. Augusto percebeu que a situação tinha saído do controle. Vamos todos nos acalmar. Não precisa chegar nesse ponto. Precisa sim, Dr. Henrique respondeu, quando tentam coagir meu cliente na porta da própria casa dele às 7 da manhã. Maurício estava pálido. Fernanda chorava. Os pais dela pareciam querer sumir. Pai! A voz do Maurício saiu trêmula. A gente não veio aqui para brigar. Só queríamos conversar. Conversar? Maurício, você trouxe um advogado, seus sogros, sua esposa. Isso não é conversa. É emboscada. Eu só queria que o senhor entendesse o quanto isso está me afetando. A Fernanda está tendo crises de ansiedade. Não consigo dormir. No trabalho, não consigo me concentrar. E você acha que eu dormi bem esses últimos meses? Quando você me tratava como estorvo? Quando ria de mim pelas costas? Eu pedi desculpas. Não. Você não pediu. Você tentou manipular. Tentou me fazer sentir culpado. Mas desculpa de verdade? Reconhecer o erro. Mudar? Isso você não fez. O silêncio pesou. Dr. Henrique quebrou. Senhor Roberto, vamos entrar? Acho melhor conversar dentro. Olhei para aquele grupo na minha porta. Hesitei. Será que eu estava sendo duro demais? Será que devia dar uma chance? Então lembrei da frase, você já era. E lembrei que não eram as palavras que doíam. Era o desprezo com que foram ditas. Não. Não vão entrar. Esta reunião acabou. Dr. Henrique, por favor, documente tudo o que aconteceu aqui. Se tentarem me procurar de novo, quero ordem de restrição. Pai, por favor. Maurício, você fez sua escolha quando decidiu que dinheiro era mais importante que respeito. Agora vive com ela. Fechei a porta. Fiquei do outro lado, encostado, ouvindo as vozes lá fora. Genial, Fernanda. Genial. Trazer meus pais foi uma ótima ideia. Maurício gritava. Eu tentei. Você que não consegue controlar seu pai. Controlar? Vocês acham que ele é um cachorro? Ele está agindo como uma criança birrenta. Ouviu o Dr. Henrique? Senhores, saiam da propriedade. Agora. Passos. Portas de carro batendo. Motores ligando. Silêncio. Dr. Henrique tocou a campainha. Roberto, sou eu. Pode abrir. Abri. Ele entrou, guardou o celular. Gravei tudo. Tentativa de coação, ameaça velada, pressão psicológica. Se tentarem processar, isso vai ser útil. Henrique, eu fiz a coisa certa. Ele colocou a mão no meu ombro. Roberto, você está protegendo sua dignidade. Isso é sempre a coisa certa. Nos dias seguintes, a situação escalou de formas que eu jamais imaginei. Maurício criou um grupo no WhatsApp com toda a família. Tios, primos, parentes distantes que eu nem sabia que existiam. O nome do grupo? Justiça para Maurício. Meu sobrinho Paulo, filho da minha irmã, teve pena de mim e me mandou prints das mensagens. Maurício. Gente, preciso da ajuda de vocês. Meu pai enlouqueceu. Doou tudo para estranhos e está me deixando sem nada. Tia Marisa, mas por que ele fez isso? Maurício, porque está senil. Não aguenta ficar sozinho depois que minha mãe morreu. Está tendo surtos. Surtos? Eu estava tendo surtos? Prima Jéssica, que horror! Coitado do Maurício. A gente precisa fazer alguma coisa. Fernanda, estamos tentando resolver na justiça, mas seria importante se familiares dessem depoimento dizendo que o Roberto não está bem da cabeça. Então era isso. Queriam que a própria família me declarasse incapaz. Minha irmã Lúcia me ligou naquela noite. Roberto, que história é essa? Contei tudo. Cada detalhe. Cada humilhação. Quando terminei, ela estava chorando. Meu Deus, Roberto. Eu não sabia. O Maurício sempre foi tão educado com a gente. Porque com a gente ele não precisa de dinheiro, Lúcia. Só comigo. O que você precisa de mim? Que você conte a verdade. Se alguém da família vier perguntar, conta o que eu te contei. Não deixa eles pintarem uma imagem falsa de mim. Pode deixar. Aliás, vou fazer mais que isso. 2 horas depois, Lúcia postou no grupo da família. Lúcia,
Acabei de falar com meu irmão. E vou deixar claro, ele não está senil. Não está tendo surtos. Ele está reagindo a anos de desrespeito do próprio filho. E antes de qualquer um aqui sair defendendo Maurício, pergunto a vocês, quando foi a última vez que você visitou o Roberto? Quando foi a última vez que ligou para saber se ele estava bem? Quando foi a última vez que lembrou que ele existe fora das festas de família? O grupo explodiu. Primos dizendo que não era assim. Tios defendendo Maurício. Outros dizendo que a Lúcia estava certa. Em 24 horas, minha família estava dividida. Maurício me ligou, furioso. O senhor colocou a tia Lúcia contra mim. Não. Eu contei a verdade para ela. Se a verdade te fez parecer mal, o problema é seu, não meu. Isso vai ter consequências, pai. Tem gente da família do meu lado. Ótimo. Vai precisar. Porque eu tenho algo do meu lado que é muito mais forte. O quê? A razão. Desliguei. Naquela noite, Dona Sonia, da instituição que receberia minha casa, me ligou preocupada. Seu Roberto, aconteceu uma coisa estranha hoje. O que foi? Um rapaz veio aqui, disse que era seu filho. Quis saber tudo sobre a doação. Disse que ia resolver esse mal-entendido. Tentou-me convencer a recusar a casa. Meu Deus! Maurício estava tentando sabotar a doação. Dona Sonia, por favor, não aceite nada que ele disser. Os documentos estão todos registrados. É tudo legal, tudo definitivo. Não se preocupe, seu Roberto. Mandei ele embora. Mas achei que devia saber. Desliguei tremendo de raiva. Até onde Maurício estava disposto a ir. A resposta veio no dia seguinte. Eu estava almoçando quando o portão tocou. Não era campainha. Era alguém batendo. Forte. Abri e tinha um oficial de justiça. Senhor Roberto Silva Santos. Sou eu. Ele me entregou um envelope. O senhor foi notificado. Processo de interdição. Seu filho alega que o senhor não tem capacidade mental para gerenciar seus bens. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Interdição. Maurício estava tentando me declarar incapaz. Louco. Se conseguisse, ele teria controle total sobre tudo que era meu. Poderia reverter todas as doações. Me colocar no asilo. Tudo. Liguei para o Dr. Henrique com as mãos tremendo. Henrique, ele entrou com interdição. Filho da puta. Foi a primeira vez que ouvi meu advogado xingar. Desculpa, Roberto. Mas isso é baixo. Muito baixo. Ele pode conseguir. Não se eu puder evitar. A gente vai contratar um perito independente, fazer todos os exames, juntar todos os atestados. Maurício vai se arrepender de ter aberto essa caixa. Mas naquele momento, com aquela notificação na mão, senti algo que não sentia há muito tempo. Medo. Medo real de perder tudo. Minha liberdade. Minha autonomia. Minha vida. E tudo porque decidi ter dignidade. Sabe aquela sensação de estar num pesadelo e não conseguir acordar? Pois é. Eu estava sentado numa sala gelada do fórum, esperando ser avaliado por um perito psiquiátrico que decidiria se eu era louco ou não. Aos 68 anos, depois de 42 anos trabalhando, depois de criar um filho sozinho, eu precisava provar que tinha sanidade mental. E sabe quem estava sentado do outro lado do corredor, me encarando com aqueles olhos cheios de falsa preocupação? Meu próprio filho. O homem que eu criei. O homem que botei no mundo. O homem que jurou me amar para sempre. Agora jurava que eu estava demente. A audiência de interdição estava marcada para daqui a 3 semanas. 3 semanas que pareciam 3 anos. Dr. Henrique me explicou todo o processo enquanto tomávamos café no escritório dele. Roberto, eles vão tentar provar 3 coisas. Que você não tem capacidade de tomar decisões financeiras, que está emocionalmente instável desde a morte da Helena e que essa doação foi um ato impulsivo de alguém que não está pensando direito. Mas eu tenho atestados médicos. Tenho laudo psicológico. Eu sei. E é por isso que eles pediram um perito do tribunal. Alguém imparcial. Ele fez aspas com os dedos. O juiz nomeou o Dr. Márcio Tavares, psiquiatra forense. E ele é confiável. É sério. Rigoroso. Não se deixa influenciar. Mas Roberto. Henrique hesitou. Fala. Maurício contratou uma testemunha. Uma pessoa que vai depor dizendo que você não está bem. Meu sangue gelou. Quem? Seu vizinho. Seu Altamiro. Seu Altamiro. O homem que morava ao lado da minha casa há 15 anos. Que tomava cerveja comigo todo sábado.
Que a Helena sempre fazia bolo de fubá para ele. Isso é impossível. Altamiro me conhece. Sabe que estou bem. Roberto, Maurício ofereceu dinheiro. Bastante dinheiro. E seu Altamiro está com problemas financeiros. Senti a traição cortar como faca. Quanto? Não sei ao certo. Mas o suficiente para ele vender a alma. Naquela noite, fui até a casa do seu Altamiro. Toquei a campainha. Ele abriu, e quando me viu, tentou fechar a porta. Segurei. Altamiro, preciso falar com você. Roberto, eu não posso. Você vai depor contra mim? Vai dizer que sou louco. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Maurício me ofereceu 30 mil reais. Roberto. 30 mil. Minha filha precisa de cirurgia. O plano de saúde não cobre, eu não tenho de onde tirar. E você acha que mentir num tribunal resolve? Eu não vou mentir. Vou só exagerar algumas coisas. Dizer que você anda esquecido, confuso, falando sozinho. Eu não faço nada disso. Eu sei. Mas Roberto, é minha filha. Você entende? É minha filha. Olhei para aquele homem que eu considerava amigo. Vi o desespero nos olhos dele. E por um segundo, só por um segundo, entendi. Altamiro, se você fizer isso, vai destruir minha vida. Maurício vai conseguir me internar. Vai tomar tudo que é meu. Vai me tirar minha liberdade. Eu sinto muito, Roberto. Muito mesmo. Ele fechou a porta na minha cara. Voltei para casa com as pernas bambas. Sentei na cozinha, no escuro, pensando, quantas pessoas mais Maurício tinha comprado. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Seu Roberto. Voz de mulher, jovem. Sim. Meu nome é Amanda. Sou psicóloga do trabalho do Maurício. Fiquei alerta imediatamente. O que você quer? Eu não devia estar ligando. Mas preciso te contar uma coisa. Estou ouvindo. Maurício pediu para eu fazer um relatório falso, dizendo que você tem declínio cognitivo, que demonstra sinais de demência. Ele me ofereceu 15 mil reais. E você vai fazer? Não. Deus me livre. Por isso estou ligando. Isso é antiético, é ilegal, é monstruoso. Mas achei que você devia saber até onde ele está indo. Amanda, você pode testemunhar sobre isso? Silêncio. Eu tenho medo. Se eu falar, perco meu emprego. Maurício tem contatos. Pode me prejudicar. Por favor. Preciso dessa ajuda. Desculpa, seu Roberto. Desculpa mesmo. Boa sorte. Ela desligou. Mais uma porta fechada. Gente, vocês conseguem imaginar a sensação de ver todo mundo ao seu redor sendo comprado pelo seu próprio filho? Se você já passou por traição familiar, deixe um comentário. Às vezes só de saber que não estamos sozinhos já ajuda. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Pior que quando Helena morreu. Porque quando ela morreu, eu tinha meu filho. Tinha alguém. Agora eu tinha inimigos por todos os lados. Maurício espalhou pela família inteira que eu estava surtando. Primos que eu não via há anos começaram a me ligar preocupados. Tio Roberto, é verdade que você doou a casa? Tio, você está comendo direito? Tio, não quer vir morar com a gente um tempo? Todos com aquela voz melosa, condescendente. Como se fala com criança ou com doente mental. Até minha irmã Lúcia, que tinha-me defendido, ligou preocupada. Roberto, vim visitar você hoje e você esqueceu que eu vinha. Deixei recado ontem. Lúcia, eu não recebi recado nenhum. Eu liguei. Falei com você. Não falou, não. Juro. Ela ficou em silêncio. Roberto, você tem certeza? E ali, naquele momento, até minha própria irmã começou a duvidar de mim. Tenho certeza absoluta, Lúcia. Maurício está plantando sementes de dúvida em todo mundo. Está manipulando. Você não vê? Eu não sei mais o que pensar, Roberto. Ela desligou. Fiquei olhando para o celular. Será que estava ficando louco mesmo? Será que tinha esquecido da ligação da Lúcia? Não. Eu estava bem. Liguei para o Dr. Henrique. Henrique, acho que Maurício está hackeando meu telefone. Estão apagando mensagens, fingindo ligações que nunca aconteceram. Roberto, isso seria ilegal. Seria crime. E você acha que ele se importa com o que é crime?
O homem tentou comprar um psiquiatra. Calma. Vamos mudar seu número. Vamos trocar de chip. E vou pedir uma auditoria técnica no seu celular. 2 dias depois, o perito do Dr. Henrique confirmou: meu celular tinha sido clonado. Alguém, provavelmente Maurício ou alguém contratado por ele, tinha acesso a tudo. Minhas mensagens, minhas ligações, meus contatos. Estava sendo espionado pelo próprio filho. Trocamos não só o número, mas o celular inteiro. Dr. Henrique me deu um aparelho novo, lacrado, com segurança máxima. Não dê esse número para ninguém. Ninguém. Só eu. Só pessoas de extrema confiança. Finalmente chegou o dia da avaliação psiquiátrica. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem ter dormido direito. Tomei banho, fiz a barba, coloquei meu melhor terno. Olhei no espelho. Você não é louco, disse para o meu reflexo. Você é um homem que decidiu ter dignidade. E não há nada de louco nisso. Dr. Henrique me buscou às 8. Chegamos no fórum às 9. E lá estava Maurício. Com Fernanda. Com o Dr. Augusto. Todos de preto, como se estivessem num velório. Talvez estivessem. No velório da nossa relação. Maurício tentou vir falar comigo. Dr. Henrique me segurou. Não. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você. Pai, só quero. Maurício, afaste-se do meu cliente, Dr. Henrique cortou. Uma funcionária nos chamou. Senhor Roberto Silva Santos? Dr. Tavares está esperando. Entrei numa sala pequena, claustrofóbica. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, uma câmara no canto. Dr. Tavares era um homem de uns 55 anos, careca, óculos redondos. Expressão neutra. Impossível de ler. Senhor Roberto, sente-se. Vamos conversar. Nas próximas 3 horas, ele me fez todas as perguntas possíveis. Qual a data de hoje? Quem é o presidente? Quanto é 100 menos 7? Repita essas 3 palavras. Casa, verde, caneta. Conte sua rotina de ontem. Por que doou sua casa? Como era sua relação com sua esposa? Como é sua relação com seu filho? A cada resposta, ele anotava algo. Sem demonstrar nada. Sem dar pista do que estava pensando. No final, ele disse: vou elaborar meu laudo nos próximos dias. Será encaminhado diretamente ao juiz. Doutor, eu estou bem. Estou são. Ele me olhou por cima dos óculos. Senhor Roberto, meu trabalho não é julgar se suas decisões foram certas ou erradas. É avaliar se você tem capacidade de tomá-las. Independente. E eu tenho. Terá minha resposta no laudo. Saí daquela sala mais cansado do que depois de uma semana inteira em obra. Dr. Henrique estava esperando no corredor. Como foi? Não sei. Ele é uma esfinge. Vamos esperar o laudo. Enquanto isso, tenho uma notícia boa. Preciso de notícia boa urgente. A Amanda, aquela psicóloga, mudou de ideia. Vai testemunhar. Olhei para o Henrique sem acreditar. Sério? Ela disse que não conseguiu dormir. Que a consciência estava pesando. Vai contar tudo sobre a tentativa de suborno do Maurício. Pela primeira vez em semanas, sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Então ainda tem gente decente no mundo. Tem sim. E sabe de uma coisa? Tem mais. Mais. Dona Sonia, da instituição, quer testemunhar também. Quer contar para o juiz sobre a tentativa do Maurício de sabotar a doação. E mais. Consegui 12 ex-alunos seus da época que você dava aulas técnicos para jovens carentes. Todos querem depor sobre seu caráter. Senti meus olhos encherem de lágrima. Henrique. Roberto, você passou 40 anos sendo uma boa pessoa. Isso não desaparece. As pessoas lembram. E querem retribuir. Naquela noite, recebi uma mensagem no celular novo. Número que eu não conhecia. Pai. Sou eu. Consegui seu novo número com a tia Lúcia. Por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso sem tribunal. Por favor. Era Maurício. Fiquei olhando para aquela mensagem durante uma hora. Será que era real? Será que ele realmente queria resolver? Ou era mais uma manipulação? Digitei e apaguei a resposta umas 10 vezes. Finalmente, escrevi. Maurício. Se você realmente quer resolver, faça uma coisa. Retire o processo de interdição. Peça desculpas. De verdade. Reconheça seus erros. Aí a gente conversa. Enquanto você tentar me declarar louco, não há conversa possível. A bola está no seu campo.
Enviei. 3 pontinhos apareceram. Ele estava digitando. Esperei. Os pontinhos sumiram. Nenhuma resposta veio. E ali eu tive minha resposta. Ele não queria resolver. Ele queria vencer. O laudo psiquiátrico chegou numa sexta-feira às 17 horas. Dr. Henrique me ligou. A voz dele estava estranha. Nem alegre, nem triste. Apenas tensa. Roberto, o laudo saiu. Meu coração quase parou. E Dr. Tavares concluiu que você tem plena capacidade mental. plena. Disse que suas decisões foram conscientes, racionais e que não há nenhum indício de demência, declínio cognitivo ou instabilidade emocional. Desabei na cadeira. As lágrimas vieram sem pedir licença. Então eu ganhei. Ainda não. O juiz vai analisar tudo na audiência. Mas Roberto, Isso é um baita ponto para gente. Mas o que eu não sabia, o que ninguém sabia, é que Maurício tinha guardado sua carta mais suja para o final. E quando ele jogou essa carta na mesa do tribunal, até eu duvidei de mim mesmo. A audiência foi marcada para uma terça-feira, 10 da manhã. Acordei às 4 da madrugada. Não por escolha. Simplesmente não consegui mais dormir. Fiquei sentado na cama, olhando pela janela, vendo São Paulo acordar. Helena, sussurrei para o nada, se você está me vendo de algum lugar, me dá força. Porque hoje eu vou precisar de muita força. Coloquei meu terno azul marinho, o mesmo que usei na formatura do Maurício. Talvez não fosse a melhor escolha, pela carga emocional, mas era o único terno realmente bom que eu tinha. Dr. Henrique me buscou às 8. preparado. Nunca vou estar preparado para enfrentar meu próprio filho num tribunal. Eu sei. Mas Roberto, Você está do lado certo. Não esqueça disso. Chegamos no fórum às 9. Já tinha gente esperando. Minha irmã Lúcia, que tinha vindo me apoiar. Dona Sonia, da instituição. Amanda, a psicóloga corajosa. Meus ex-alunos, 12 jovens que eu tinha ajudado ao longo dos anos. e do outro lado, Maurício, Fernanda. Os pais dela. seu Altamiro, o treinador. E pelo menos mais 8 pessoas que eu não conhecia, provavelmente testemunhas que Maurício tinha arranjado. Quando entramos na sala da audiência, senti o peso do momento. O juiz, Dr. Renato Campos, era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão severa. Bom dia. Vamos começar. Processo número 002456789-2024. Interdição requerida por Maurício Ferreira Santos contra Roberto Silva Santos. Ouvir meu nome e o nome do meu filho nessa frase me cortou por dentro. O Dr. Augusto, advogado do Maurício, se levantou. Excelência, estamos aqui porque o Sr. Roberto, aos 68 anos, tem demonstrado comportamento errático, irracional e prejudicial aos próprios interesses. Doou bens no valor de quase R$1 milhão de forma súbita, sem consultar a família, demonstrando claro sinal de instabilidade. Dr. Henrique contra-atacou. Excelência, doar bens próprios para instituições de caridade não é instabilidade. É exercício de autonomia. O que é instável é um filho que, diante da recusa do pai em lhe dar tudo que quer, tenta declará-lo incapaz. O juiz bateu o martelo. Vamos ouvir as testemunhas. Começando pela acusação. Seu Altamiro foi chamado primeiro. Ele entrou, suando, nervoso. Evitou meu olhar. Senhor Altamiro, o senhor é vizinho do senhor Roberto há quanto tempo? 15 anos, Excelência. E o que tem observado recentemente? Bem, ele anda esquecido. Outro dia deixou o portão aberto a noite inteira. Às vezes fala sozinho no quintal. Fica horas sentado sem fazer nada, só olhando para o nada. Cada palavra era uma mentira. Cada palavra era uma facada. E o senhor acha que ele tem condições de tomar decisões importantes? Seu Altamiro hesitou. Por um segundo, só um segundo, olhou para mim. Vi o remorso nos olhos dele. Mas os R$30 mil falaram mais alto. Acho que não, Excelência. Acho que ele precisa de ajuda. Dr. Henrique se levantou. Senhor Altamiro, quanto o senhor Maurício pagou pelo seu depoimento? A sala inteira gelou. Eu não. Responda. Quanto? O juiz se inclinou. Senhor Altamiro, está sob juramento. Mentir é crime. O rosto do Altamiro ficou vermelho. Roxo. Ele começou a tremer. Ele me ofereceu, mas era pela minha filha. Ela precisa de cirurgia. Quanto? R$30 mil. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo. Ordem. Senhor Altamiro,
Seu depoimento fica invalidado. E será investigado por falso testemunho. Pode-se retirar. Maurício estava branco. Fernanda tampava a boca com a mão. Gente, vocês estão sentindo essa virada? Quando a verdade começa a aparecer, é impossível esconder. Se você está gostando, deixa aquele like para eu saber que você quer ver como isso termina. A próxima testemunha de Maurício foi uma tal de doutora Patrícia, geriatra que ele tinha contratado. Doutora, a senhora avaliou o Sr. Roberto. Não pessoalmente, mas analisei o histórico. E qual sua conclusão? Um homem de 68 anos, viúvo, isolado socialmente, fazendo doações vultosas, são sinais clássicos de depressão com comportamento autodestrutivo. Dr. Henrique se levantou calmamente. Doutora Patrícia, a senhora tem CRM de que estado? Do Rio de Janeiro. E está registrada em São Paulo. Bem, estou no processo. Está ou não está? Ainda não, mas... Excelência, essa testemunha não pode nem exercer medicina em São Paulo legalmente. Como pode dar parecer sobre capacidade mental? O juiz franziu a testa. Doutora, confirma. Ela hesitou. Confirmo, mas... Depoimento invalidado. Próxima testemunha. Maurício estava entrando em pânico visível. Suas testemunhas estavam desmoronando. Foi aí que ele jogou sua última carta. Excelência, gostaria de chamar minha última testemunha. Isabela Santos. Meu coração parou. Isabela? Quem era Isabela Santos? A porta se abriu. E entrou uma mulher de uns 40 anos. Cabelos castanhos, olhos verdes. Meu Deus! Era Isabela, a filha do meu irmão Paulo, que morreu há 15 anos. A sobrinha que eu praticamente criei depois que ele faleceu. Ela não me olhava nos olhos. Senhorita Isabela, qual sua relação com o Sr. Roberto? Ele é meu tio. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Tio Roberto me ajudou muito. Pagou minha faculdade, me apoiou. E o que tem observado sobre ele recentemente? Ela respirou fundo. Ele mudou. Depois que tia Helena morreu, ficou amargo. Ressentido. Tem raiva do Maurício por coisas pequenas. E essa doação não foi generosidade. Foi vingança. Foi um jeito dele punir o próprio filho. Cada palavra era um tiro. Tio Roberto sempre foi controlador. Sempre quis que todos fizéssemos o que ele queria. E quando alguém não fazia, ele punia. É isso que está fazendo com Maurício. Não consegui me segurar. Me levantei. Isabela, eu te criei. Paguei sua faculdade. Como pode falar isso? O juiz bateu o martelo. Senhor Roberto, sente-se. Dr. Henrique me puxou de volta para a cadeira, sussurrando. Calma, calma. Deixa eu resolver isso. Ele se levantou, sereno. Senhorita Isabela, o Sr. Maurício pagou algo pela senhora? Não. Absolutamente não. Tem certeza? Porque 2 testemunhas anteriores receberam pagamento. Eu não recebi dinheiro. Talvez não dinheiro. Mas recebeu algo, não foi? Ela ficou pálida. Senhorita Isabela, responda. Ele disse que ia me ajudar. Minha empresa está falindo. Ele disse que se eu testemunhasse, ele investiria. R$ 500.000. A sala explodiu de novo. Mas não é pagamento. É investimento. Dr. Henrique riu. Uma risada seca. Então suborno disfarçado de investimento. Que conveniente. Não é assim. Excelência, essa testemunha foi comprada. Literalmente comprada. O juiz olhou para Isabela com desprezo. Senhorita, retire-se. Seu depoimento também está invalidado. Quando Isabela passou por mim saindo, ela sussurrou. Me desculpa, tio. Eu preciso salvar minha empresa. Não respondi. Apenas fechei os olhos. Quantas pessoas Maurício tinha corrompido? Agora era a vez da defesa. Dr. Henrique chamou Amanda, a psicóloga. Senhorita Amanda, conta ao juiz o que aconteceu. Com voz firme, ela contou sobre a tentativa de suborno. Sobre os R$ 15.000 oferecidos por um relatório falso. Maurício me disse textualmente, não precisa ser verdade. Só precisa ser convincente. Depois foi a vez de Dona Sonia. Maurício foi até nossa instituição e tentou nos convencer a recusar a doação. Disse que ia pagar R$ 100.000 se recusássemos. R$ 100.000 para deixar 40 idosos sem casa. E então, um por um, meus ex-alunos testemunharam. Carlos,
hoje engenheiro, Roberto me tirou da rua. Literalmente. Pagou meus estudos, me ensinou a profissão, mudou minha vida. Juliana, hoje arquiteta, ele nunca pediu nada em troca. Nunca foi controlador. Só queria ver a gente crescer. Pedro, hoje mestre de obras. Um homem que dedica 10 anos dando aulas gratuitas para jovens carentes, não é louco? É um santo. Vi lágrimas nos olhos do juiz. Finalmente, Dr. Henrique me chamou. Roberto, conta ao juiz. Com suas palavras. Porque doou tudo. Me levantei. Caminhei até o centro da sala. Excelência, durante 45 anos eu trabalhei. Acordava às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus. Ficava debaixo do sol em obras. Tudo pelo meu filho. Para ele ter o que eu nunca tive. Minha voz começou a falhar. Paguei apartamento de luxo. Carro importado. MBA nos Estados Unidos. Casamento de R$120 mil. R$847 mil no total. Olhei para Maurício. E sabe o que recebi em troca? Ele me chamou de Gagá. Riu de mim para os colegas. Disse que ia me jogar no asilo mais barato. E quando eu chorei, ele disse, não chore, você já era. O silêncio na sala era absoluto. Eu não doei minha casa por vingança. Doei porque finalmente entendi que meu filho não me ama. Ele ama meu dinheiro. E eu prefiro dar esse dinheiro para quem realmente precisa do que para quem só quer. Me virei para o juiz. Excelência, eu não sou louco. Sou apenas um pai que demorou 68 anos para aprender a dizer não. Voltei para meu lugar. O juiz ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse: vou analisar tudo. Sentença em 48 horas. A audiência terminou. Saí daquela sala exausto. Destruído. Mas de pé. Dr. Henrique me abraçou. Você foi perfeito, Roberto. Perfeito. Do outro lado do corredor, vi Maurício. Fernanda estava chorando. Ele estava cabisbaixo. Por um momento, nossos olhos se encontraram. E pela primeira vez, vi algo diferente no olhar dele. Não raiva. Não ganância. Mas será que era arrependimento? Ou só medo de perder? 48 horas. 2 dias que pareceram 2 anos. Eu não dormia. Não comia direito. Só ficava olhando para o teto, imaginando todos os cenários possíveis. E se o juiz decidisse que eu era incapaz? E se Maurício vencesse? E se eu perdesse tudo? Minha liberdade, minha autonomia, minha vida? Dr. Henrique me ligava de hora em hora. Roberto, calma. Respira. A gente fez tudo certo. Mas e se tudo certo não fosse suficiente? Quinta-feira, 10 da manhã. O celular tocou. Roberto, a sentença saiu. Vem para o escritório. Agora. O tom da voz dele. Não consegui identificar se era bom ou ruim. E isso me apavorou mais do que qualquer coisa. Cheguei no escritório do Dr. Henrique em 20 minutos. Dirigi como louco. Estacionei torto. Quase atropelei um cachorro. Quando entrei, ele estava sentado atrás da mesa, com um envelope pardo na mão. Senta, Roberto. Sentei. Minhas mãos tremiam tanto que precisei colocá-las debaixo das pernas. Henrique, pelo amor de Deus, fala logo. Ele abriu o envelope devagar. Muito devagar. Começou a ler. Processo número 002456789-2024. Interdição requerida por Maurício Ferreira Santos contra Roberto Silva Santos. Juiz responsável, Dr. Renato Campos. Pausa dramática. Henrique. Ele sorriu. Um sorriso enorme. Pedido de interdição negado. Em todas as instâncias. Unanimemente. Desabei na cadeira. As lágrimas vieram como tsunami. Negado. Mais que negado, Roberto. O juiz destruiu o Maurício. Escuta isso. Ele começou a ler trechos da sentença. Após análise minuciosa de todos os elementos apresentados, fica evidente que o presente pedido de interdição não passa de tentativa velada de controle patrimonial disfarçada de preocupação familiar. O requerente, Sr. Maurício Ferreira Santos, demonstrou em audiência comportamento altamente questionável, incluindo tentativas de suborno de testemunhas, apresentação de laudos fraudulentos e manipulação de familiares para depor falsamente. Em contraste, o requerido, Sr. Roberto Silva Santos, apresentou plena capacidade cognitiva, emocional e financeira, como atestado pelo laudo do perito Dr. Márcio Tavares. Dr. Henrique continuou, cada palavra uma vitória. A doação realizada pelo Sr. Roberto não configura ato de insanidade, mas sim exercício legítimo de autonomia patrimonial.
Doar bens para instituições de caridade é ato nobre, não patológico. E então veio a melhor parte. Este juízo não apenas nega o pedido de interdição, como condena o requerente Maurício Ferreira Santos ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa de R$ 50 mil, por litigância de má-fé. Eu não conseguia acreditar. R$ 50 mil de multa. 50 mil. E tem mais. Mais. O juiz determinou a abertura de inquérito policial contra Maurício por tentativa de suborno, falsidade ideológica e coação de idoso. Ele pode ser preso, Roberto. Fiquei em silêncio. Processando. Meu filho, meu próprio filho, podia ir preso por tentar me destruir. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Nem alegria. Nem tristeza. Só vazio. Roberto. Dr. Henrique me olhava preocupado. Você está bem? Não sei, Henrique. Ganhei na justiça. Mas perdi meu filho. Isso é vitória. Ele colocou a mão no meu ombro. Você não perdeu seu filho, Roberto. Você nunca teve o filho que achava que tinha. E descobrir isso doeu. Mas foi necessário. Saí daquele escritório com a sentença na mão. Um papel que valia mais que todos os comprovantes de pagamento que juntei durante anos. Era minha liberdade. Minha dignidade. Minha vida de volta. Quem aqui já passou por processo judicial contra a família? Como você se sentiu quando acabou? Conta nos comentários. Porque nem sempre vitória na justiça significa vitória no coração. Voltei para casa. Liguei a TV. Abri uma cerveja. E esperei. Porque eu sabia que Maurício ia me ligar. E eu estava certo. Às 15h37, meu celular novo tocou. Número desconhecido. Atendi. Pai. A voz do Maurício estava quebrada. Ele tinha chorado. Muito. Maurício. Meu advogado me ligou. Contou sobre a sentença. Silêncio. 50 mil reais de multa, pai. 50 mil. E possível processo criminal. Eu vou perder meu registro profissional. Minha carreira. Tudo. Esperei. Não ia facilitar para ele. Pai, eu errei. Errou em quê, Maurício? Em me desrespeitar? Em tentar me declarar louco? Em subornar testemunhas? Em destruir tudo que construímos? Errou em qual parte? Em tudo. Está bem? Errei em tudo. Ele estava gritando. Chorando. Eu só queria. Eu só precisava daquele dinheiro. A Fernanda, os pais dela, todo mundo me cobrando. Dizendo que eu era fraco por não conseguir controlar o senhor, que eu era burro por ter deixado o senhor doar tudo. E você achou que a solução era me internar. Eu não sabia o que fazer. Estava desesperado. Maurício, desesperado é quando você perde o emprego. Quando não tem o que comer. Você estava desesperado por ganância. Por achar que tinha direito ao meu dinheiro. Pai, eu sei que não tenho desculpa. Sei que fui longe demais. Mas por favor, me ajuda. Esses 50 mil, eu não tenho. O processo criminal vai acabar comigo. E ali estava. A verdade nua e crua. Ele não estava arrependido do que fez. Estava arrependido das consequências. Maurício, durante anos eu te salvei de todas as consequências. Pagava tudo. Resolvia tudo. E olha no que você se transformou. Um homem de 27 anos que não sabe assumir responsabilidade. Pai, por favor. Não. Dessa vez não. Você criou esse problema. Você resolve. Mas... Maurício, você me chamou de gagá. Tentou-me trancar. Comprou testemunhas. Manipulou família. Você fez tudo isso. Agora aguenta as consequências. Pai, eu vou perder tudo. Bem-vindo ao clube. Eu também perdi tudo. Perdi meu único filho. Desliguei. Ele tentou ligar de volta. 10 vezes. 15. 20. Bloqueei o número. Naquela noite, Fernanda apareceu na minha porta. Sozinha. Bati o olho nela e vi, olheiras enormes, roupa amassada, maquiagem borrando. Seu Roberto, por favor. Preciso falar com o senhor. Não temos nada para conversar, Fernanda. Por favor. 5 minutos. Só 5 minutos. Contra meu bom senso, deixei ela entrar. Ela se sentou no sofá. As mãos tremendo. Seu Roberto, o Maurício está destruído. Completamente destruído. Ele não dorme. Não come.
Fica o dia inteiro chorando. E você acha que eu dormi bem esses últimos meses? Eu sei. Eu sei que a gente errou. Mas ele é seu filho. Seu único filho. O senhor não pode simplesmente abandonar ele. Ri. Uma risada amarga. Eu não abandonei ele, Fernanda. Ele me abandonou primeiro. Quando decidiu que eu era um obstáculo. Um estorvo. Ele não pensou. Ele estava sob pressão. Pressão de quem? Sua? Da sua família. Ela baixou a cabeça. Meus pais? Eles esperavam que a gente tivesse uma vida melhor. Minha mãe sempre falava: Fernanda, vocês vão herdar tudo do sogro. Vão ser ricos. E quando o senhor doou, quando eles viram que não ia ter herança, eles viraram contra mim. Não foi assim. Eles só ficaram preocupados com o nosso futuro. Fernanda, seu futuro era construído em cima da minha morte. Vocês estavam esperando eu morrer para ficar ricos. Isso não é preocupação. É abutre. Ela começou a chorar. Seu Roberto, eu imploro. Ajuda a gente com essa multa. Com o processo. A gente promete que vai mudar. Promete que vai ser diferente. Quantas promessas você acha que valem agora, Fernanda? Pelo menos não deixe ele ser preso. Ele é o pai dos seus futuros netos. Essa me pegou desprevenido. Netos. A gente estava planejando ter filhos. Depois que o senhor morresse, quando a herança. Ela percebeu o que falou. Entendi. Depois que eu morresse. Depois que saísse do caminho. Depois que virasse só mais um nome no cemitério. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso. E sabe de uma coisa, Fernanda? Fico feliz que ainda não tenham filhos. Porque eu não quero netos criados por pais que ensinam que desrespeitar idosos é aceitável. Me levantei. Pode ir. Não vou ajudar. Não vou pagar a multa. Não vou interferir no processo. Maurício é adulto. Hora de agir como um. Ela saiu chorando. Fiquei sozinho naquela casa de novo. Sentei no sofá. Olhei para as paredes. Em um mês, eu não estaria mais ali. A casa seria da instituição Santa Rita. 40 idosos abandonados teriam um novo lar. E eu teria meu apartamento pequeno em Guarulhos. Sozinho. Mas livre. Meu celular tocou. Lúcia, minha irmã. Roberto, soube da sentença. Parabéns. Obrigado, Lúcia. Mas, você está bem? De verdade. não sei. Ganhei. Mas não sinto que ganhei. É porque ainda dói, mano. Dói muito. Mas com o tempo vai doer menos. Espero que sim. Roberto, escuta. Você quer vir jantar aqui em casa no sábado? Só eu, você, meu marido. Nada de drama. Só família de verdade. Sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Quero sim, Lúcia. Quero muito. Depois que desliguei, olhei para o celular. 0 mensagens de Maurício. Será que ele tinha finalmente desistido? Ou estava planejando algo pior? Não sabia. E naquele momento, percebi algo. Não me importava mais. Pela primeira vez em 27 anos sendo pai, eu não me importava com o que meu filho estava fazendo. Não porque não o amasse, mas porque finalmente amava a mim mesmo mais. 6 meses depois daquela sentença, eu estava sentado na varanda do meu apartamento em Guarulhos, tomando café e vendo o sol nascer. Simples. Pequeno. Mas meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Pai. Era Maurício. A voz diferente. Mais velha. Cansada. Maurício. Eu paguei a multa. Consegui parcelar. E o processo criminal foi arquivado porque as testemunhas voltaram atrás. Bom para você. Silêncio longo. Pai, eu me separei da Fernanda. Isso me surpreendeu. Por quê? Porque você tinha razão. Ela e a família dela só queriam dinheiro. Quando viram que não ia ter mais nada, sumiram. Simples assim. Não senti satisfação em ter razão. Só tristeza. Maurício, por que está me ligando? Porque eu queria te dizer que você estava certo. Sobretudo, eu me transformei num monstro. E só percebi quando perdi tudo. Você, a Fernanda, o dinheiro, quase minha carreira. E agora? Agora estou recomeçando. Do zero. Aluguei um apartamento pequeno. Estou trabalhando duro,
sem esperar que ninguém me salve. E pela primeira vez em anos, estou dormindo em paz. Senti algo se mexer no meu peito. Maurício, eu não vou voltar atrás. A casa já é da instituição. O dinheiro já está doado. Isso não muda. Eu sei, pai. E não estou pedindo nada. Só queria que o senhor soubesse que eu finalmente entendi. O senhor não me tirou minha herança. Me deu algo muito mais valioso. O quê? Uma lição. A única herança que realmente importa, dignidade não se compra. Se conquista. Fiquei em silêncio. Processando. Pai, será que um dia, será que a gente pode tentar de novo? Sem dinheiro no meio. Só pai e filho. Olhei para o horizonte. Para o sol nascendo em São Paulo. Maurício, isso vai levar tempo. Muito tempo. A confiança quebrou. Mas talvez. Um dia. Se você provar que mudou de verdade. Ele suspirou. Um suspiro de alívio. Obrigado, pai. É tudo que eu precisava ouvir. Desliguei. Terminei meu café. Olhei para o relógio. 8h30. Em meia hora, Dona Sonia passaria aqui. Íamos juntos inaugurar o novo lar na minha antiga casa. 40 idosos finalmente teriam um lugar digno. E eu tinha minha paz. Porque aprendi que às vezes, o maior ato de amor próprio é escolher sua dignidade, mesmo quando custa tudo. E você que está me assistindo até aqui, nunca deixe ninguém, nem mesmo família, roubar sua dignidade. Porque no final, é a única coisa que realmente importa. Se essa história te tocou, deixa aquele like. Comenta o que você faria no meu lugar. E se inscreve no canal, porque histórias como essa, de superação e justiça, a gente sempre traz para você. Até a próxima. E lembre-se, você nunca é velho demais para recomeçar.